Boa noite, olá meus amigos do Facebook. Eu estou chegando até vocês para mais uma live nesses tempos de quarentena, e é com alegria que eu estou chegando até vocês para, nesta noite de sexta-feira, termos esse momento de comunhão, de meditação na palavra de Deus e de oração. Nós vamos levantar um clamor em favor da nossa cidade. Vamos levantar um clamor em favor de Manaus, do Amazonas, do Brasil. Vamos levantar um clamor por um avivamento, por uma restauração na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Bem, meus amigos, nós estamos nesses dias vivendo esse tempo atípico, esse momento em que todos estão confinados em suas casas. Nós estamos impedidos, inclusive, de irmos ao templo, né? Estamos impedidos de nos reunirmos, e é impressionante a gente ver as igrejas, até as grandes igrejas, as mega igrejas fechadas, ou mesmo com as portas abertas, mas nos horários de culto, o salão vazio, as cadeiras vazias. Se no ano passado alguém dissesse que uma coisa como essa aconteceria em 2020, ninguém acreditaria. Todos achariam uma coisa difícil, impossível até de acontecer. Mas está acontecendo, né? E eu quero, nesse momento, então, em que essa realidade nós estamos vivendo, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes. Eu quero fazer um alerta para todos que, porventura, estiverem a nos ouvir, a nos assistir. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, um momento onde a nossa fé, onde a nossa comunhão com Deus, onde a nossa crença, ela está sendo posta à prova. Uma coisa é você ser cristão, indo aos cultos todas as semanas, participando das reuniões, ouvindo os pastores, sendo orientado pelos líderes da igreja, envolvido ali na comunidade. A igreja, o templo, ele funciona como um braseiro, e onde as brasas, elas são avivadas. E no momento em que o templo é tirado e que as pessoas são impedidas de se reunirem, de estarem juntas para cultuar, adorar a Deus e para serem orientadas no caminho do Senhor, no momento em que isso acontece, a primeira reação das pessoas é a de: não, a gente continua, a gente persiste, né? A gente vai fazer do mesmo jeito, só que nas nossas casas. E as pessoas, então, até fazem algumas reuniões, chegam a reunir, inclusive, familiares, e fazem um momento de oração e de meditação na palavra de Deus. Mas, veja bem, à medida que os dias vão se passando, à medida que o tempo vai passando,
que a pessoa ela vai se acostumando, inclusive, com essa nova realidade, com essa nova situação. É bem verdade que algumas pessoas, quando elas estão vivendo esse momento, elas passam por um reavivamento, por um despertamento. Isso faz elas ficarem mais firmes. Mas muita gente, com o passar do tempo, com o passar dos dias, esfria. E até mesmo aquelas reuniões, elas deixam de acontecer. Deixam de acontecer na casa, na família, no lar da pessoa. Durante muito tempo, olha, na Europa, o inimigo, ele lutou contra a igreja, o templo, contra o fato das pessoas elas frequentarem a igreja. E o que o inimigo queria era que as pessoas deixassem de frequentar o templo, deixassem a igreja. E foi feita uma campanha muito grande de descrença, de desvalorização do templo, do culto, da adoração em conjunto. Espalhou-se no meio da sociedade uma ideia, um pensamento de que você, para adorar a Deus, para servir a Deus, você não precisaria ir à igreja. Você não precisaria ir ao templo para adorar a Deus. Você poderia orar na sua própria casa, você e Deus. Deu-se ênfase àquela ideia: você quer orar? Então entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. Foi feita uma campanha tão grande contra a igreja, tentando vender essa ideia de que para servir a Deus a gente não precisaria ir ao templo, que as igrejas morreram, as igrejas fecharam, as pessoas deixaram de ir aos templos. E aí você tem hoje, lá na Europa, você tem muitas catedrais que se transformaram em casas de jogo, catedrais que se transformaram em cinema, catedrais que se transformaram inclusive em boates, em coisas assim, porque as pessoas elas abandonaram a igreja. A princípio, com aquela ideia: não, a gente vai orar em casa, a gente não precisa do templo para cultuar a Deus, a gente pode orar dentro do nosso quarto. E por um tempo elas fizeram isso, mas à medida que os dias foram se passando, essa prática foi morrendo também, e as pessoas deixaram de cultuar a Deus nas suas casas e no templo. Hoje nós estamos vivendo um momento em que nós fomos obrigados a deixar o templo, pelo menos por esse tempo aqui, por esse momento, né? E muitas pessoas, elas fizeram o seu culto familiar, estão fazendo aí o seu culto familiar, estão reunindo a família, mas à medida que os dias vão se passando, isso vai esfriando também. E o risco que a sociedade, que os crentes estão vivendo nesse momento, é o de repente eles perderem o hábito, eles esfriarem na sua fé, eles não sentirem mais a necessidade de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de não sentirem mais a necessidade de ir ao templo e também de não sentirem mais a necessidade de cultuarem a Deus mesmo dentro de suas próprias casas. Esse é um risco, esse é um problema que pode atingir as pessoas, é um momento de batalha. E eu quero então
nessa noite, nesse momento, que eu tenho a oportunidade de me comunicar com você e dizer a você: não desanime, não perca a fé, continue fazendo o seu culto no lar, continue reunindo a sua família na presença de Deus, continue mantendo o seu contato com a sua igreja, com os seus pastores, com os seus líderes, com a sua comunidade cristã. E quando você puder voltar a estar nos cultos, no templo, não pense duas vezes, volte. Olha, a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Não deixe a sua fé apagar. E eu gostaria de ler também aqui, junto com vocês, esse texto que eu encontro aqui em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 em diante, onde eu encontro palavras de orientação e de sabedoria dadas pelo apóstolo São Paulo a todos nós. É um momento especial, onde ele fala para fortalecer a nossa fé e para mostrar que em muitos momentos nós somos provados, nós somos tentados, e às vezes a provação ela é sutil, de tal maneira que a pessoa ela nem percebe que ela está sendo provada. Ela está muitas vezes sendo tirada da presença de Deus e nem percebe que isso está acontecendo. Mas olha o que o apóstolo São Paulo diz em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Palavras bonitas, palavras que abrem os nossos olhos. Meu irmão, meu amigo, nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por angústias, nós podemos passar por perseguições, nós podemos passar por fome, por nudez, por perigo, por espada. Nós podemos ser entregues à morte todo dia e o dia todo. Nós podemos ser reputados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas tribulações, todos esses problemas, todas essas lutas, todas essas dificuldades, todas essas perseguições não são suficientemente fortes para arrancar a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, o Deus que está em nosso coração. A nossa fé, ela tem que ser mais forte do que todas essas coisas, do que todas essas lutas. Mesmo que você esteja sendo impedido de ir ao templo cultuar a Deus, não abandone a sua fé por causa disso. Mesmo que você esteja sendo perseguido de morte por causa da sua fé, não perca a fé por causa disso. Continue crendo. Olha o que o apóstolo São Paulo diz aqui no versículo 38 do mesmo capítulo 8. Ele diz:
porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode matar a nossa fé, nada pode nos afastar do nosso Deus, a não ser nós mesmos. Se nos rendermos diante da tribulação, diante da luta, diante da adversidade, diante da perseguição, diante das pestes, diante de tudo aquilo que se levanta e que se interpõe entre nós e o nosso Deus e a nossa fé. Meus amigos, não se deixe vencer, mas em Cristo seja mais do que vencedor. Que hoje, mais do que nunca, você seja um crente fiel e verdadeiro diante de Deus. Que a sua fé hoje, ela seja maior, mais firme, mais forte, mais consciente do que ela já foi algum dia. Eu me converti quando eu tinha 12 anos. Estou hoje com 54 anos. E hoje a fé que eu tenho, ela é mais firme, mais convicta, mais forte do que quando eu criei aos 12 anos. Eu sei em quem tenho crido. E eu vivo por essa fé que eu tenho no Filho de Deus. Nada me tira desse caminho. O meu maior prazer, a minha maior alegria é a de estar na presença desse Deus vivo e poderoso. Que seja assim com você também, meu irmão, meu amigo, que em qualquer lugar me ouve nesse momento. Então, a mensagem que eu quero deixar no seu coração é essa. Não permita que esse momento de afastamento do templo, da igreja lá, que esse momento de isolamento esfrie a tua fé. Porque você pode ter certeza, um dos propósitos é abalar a sua fé, é esfriar a sua fé, é te afastar do propósito, é te tirar do caminho de Deus, é te levar para o inferno. Mas não permita que isso aconteça. A fé que está aí no seu coração, essa brasa viva que está acesa aí no seu coração, ela só se apaga se você deixar, se você quiser. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Que você permaneça, então, firme e inabalável na presença desse nosso Deus. Amém? Pense nisso. E eu quero agora convidar todos vocês para nós fazermos um momento de oração. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa nação, a começar pela nossa família, vamos orar pelo nosso mundo, vamos pedir a Deus misericórdia e que Ele possa se manifestar de uma maneira tremenda e poderosa em nosso meio e em nossas vidas. Onde você estiver, se você puder, ore junto comigo neste momento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua santa presença em oração neste momento. E agora, ó Deus, eu te apresento todas as pessoas que estão a me assistir, a me ouvir neste momento. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de todas estas pessoas. Pai, estas pessoas que estão confinadas, que estão em quarentena, que estão impedidas de irem ao templo,
Eu quero, Senhor, nessa noite, orar de uma maneira especial e pedir que o Senhor desperte a fé destas pessoas, que hoje, mais do que nunca, elas possam permanecer inabaláveis na Tua presença e que essa dificuldade momentânea, esse momento momentâneo que as afasta do templo, não seja forte o suficiente para matar a fé destas pessoas. Pelo contrário, Senhor, anima, reaviva, desperta, Senhor, a fé deste homem, desta mulher, que esta pessoa possa viver neste momento experiências especiais na Tua santa presença. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te apresento a cidade de Manaus, o Amazonas, o Brasil. Eu te peço, tem misericórdia, Senhor, desse povo, dessa nação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os pecados da nossa cidade, da nossa nação. Eu te peço, Deus, começa um grande avivamento no meio do nosso povo, na nossa terra. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, repreende, ó Deus, essa enfermidade, essa pandemia, esse vírus maligno que está assolando a terra e que está matando muitas pessoas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, sara, Senhor, a nossa terra. Oro, ó Deus, em favor daquelas pessoas que neste momento estão orando junto comigo e que estão enfermas. Eu te peço, sara esta pessoa agora pelo Teu poder, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, de toda obra maligna, de toda obra espiritual do mal, em nome de Jesus. Estende agora, Senhor, as Tuas mãos, sacrossantas e poderosas, e abençoa essas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você, nesse momento, seja mais forte, mais consciente, mais firme do que o que você já foi em outros tempos. É que hoje, mais do que nunca, você seja um ministro labareda de fogo, cheio da graça e do poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero convidar vocês a nos acompanharem aqui pelo Facebook. Se você der uma olhada aqui no meu Facebook, você escreve aí Roosevelt Jerônimo dos Santos Filho, e você vai ter aqui no meu Facebook os nossos cultos. Nós temos transmitido o culto de domingo à noite, online, ao vivo. Desde o ano passado nós já estávamos fazendo essa transmissão. Você pode ouvir as canções, você pode ouvir as mensagens, você pode participar, interagir conosco nessas transmissões que temos feito aqui através do Facebook. Eu tenho transmitido, além do culto, eu tenho feito algumas lives que também transmitimos aqui pelo Facebook. E eu quero convidar vocês também a se inscreverem no meu canal no YouTube. Nesse canal do YouTube é de graça para você se inscrever e você vai ter acesso às nossas mensagens, aos nossos cultos online, e você vai poder acessar a qualquer momento, quando você quiser, a qualquer hora e em qualquer lugar onde houver internet, né? Então você para se inscrever, você acessa o YouTube e aí você escreve lá Roosevelt Jerônimo e vai abrir então o meu canal. Lá você se inscreve e aí você pode assistir as nossas várias mensagens. Eu tenho
lá várias playlists que elas contêm temas variados, as pregações, os cultos, alguns outros movimentos, outras igrejas por onde nós passamos. É a sua oportunidade de rever, de conhecer um pouco da nossa história. Também quero dizer a vocês que aqueles que quiserem ajudar, contribuir com este ministério conosco aqui na cidade de Manaus, a igreja aqui ela precisa da sua ajuda, assim como todas as igrejas. E nesse momento que a igreja ela não está se reunindo, né? A igreja ela precisa da sua contribuição, né? Então é necessário que você contribua para ajudar a obra de Deus, a sua igreja, levando lá a sua oferta, a sua contribuição, procurando a conta bancária da igreja para poder fazer o seu depósito, a sua contribuição para ajudar essa obra que é tão necessária. Então você pode entrar em contato conosco, nós lhe forneceremos a conta para que você possa fazer a sua contribuição. Amém? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro. Domingo, 18h30, nós transmitiremos o nosso culto online, ao vivo, daqui. Você pergunta qual é o nosso endereço. Nós estamos aqui na Cidade Nova 2, em Manaus, na Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Você pode nos procurar, pode mandar uma carta, pode entrar em contato de alguma maneira, pode falar conosco aqui através do Facebook ou do YouTube. Você pode fazer o seu comentário, pode fazer o seu pedido de oração, e para nós será uma alegria, um prazer muito grande receber vocês. Que Deus abençoe mais uma vez, Boa noite, paz seja convosco e até o nosso próximo encontro. Paz seja convosco. Eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, aqui no YouTube, e assim participarem, acompanharem o nosso ministério aqui na cidade de Manaus, podendo participar, assistindo os nossos cultos e ouvindo as nossas pregações. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam em nosso canal.